Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre a mais recente polémica que está a afetar a submarca low cost da NOS, precisamente porque parece que alguns clientes descobriram que existe uma limitação de 200 GB no tarifário ilimitado e isto já está a estalar os fóruns e está a criar aqui um grande sururu entre agentes que analisam aqui as questões das telecomunicações e eu pensei, eu vou fazer o meu vídeo e vou dar a minha opinião em relação a esta situação. Eu tenho uma certa ideia de que este vídeo pode ser polémico, espero que não o seja para aqueles que pelo menos pensam as telecomunicações e pensam a análise às telecomunicações de uma forma racional e não com clubismos, vamos dizer assim. Para sermos sérios na análise nós temos que olhar às coisas como elas são, às vezes temos que estar a defender quem não gostamos de defender, mas há situações onde eu acho que a racionalidade tem que se sobrepor àquilo que é a vontade de mudança e àquilo que é o apoio que nós fazemos normalmente àqueles que nos abrem o mercado, como foi o caso da Digi. Bom, meus amigos, antes de começar, vou-vos pedir aquelas coisas rápidas, deixa o teu like, subscreve o canal, tens também aqui o nosso botãozinho do aderir, caso queiras, por 99 cêntimos ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Tens também o nosso site, viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim, e tens também o nosso Instagram de Viciado13, onde eu também tenho estado lá bastante ativo. Meus amigos, então, sem perder mais tempo, vamos passar para o nosso site, viciadocomenta.pt, onde eu escrevi um artigo rápido a falar sobre esta questão dos dados eu vou, numa primeira parte do vídeo, vou falar sobre a situação e mostrar-vos alguns dados. Numa segunda parte do vídeo vou mostrar-vos tecnicamente o que é que realmente aconteceu e o que é que está a acontecer, com provas do Ricardo José Saraiva, que é a pessoa que normalmente faz aqui estes testes e que foi ele que, em grande parte das vezes, descobriu muitas das coisas que nós aqui analisámos, como foi recentemente, já não tão recentemente assim, aquela questão das limitações de 3 terabytes na Digi. Bom, o ilimitado tem política de utilização aceitável aos 200 GB diários. Motivo de alarme? Ora bem, em suma, o que é que aconteceu? Desde o passado dia 28 de maio que no Fórum Zwami ferve em discussão à volta do tarifário ilimitado da U. O utilizador Fruit Punch partilhou uma experiência pessoal que levantou questões. Vamos passar aqui, vamos analisar diretamente aquilo que o utilizador disse. O utilizador diz assim: acidentalmente descobri a PUR do ilimitado, basicamente política de utilização responsável. Eu digo aceitável, que é o valor que agora é o nome que agora está nos documentos, mas enfim, é a mesma coisa. Recentemente comprei um Steam Deck e terça-feira da semana passada estava no jardim e liguei o hotspot para instalar umas atualizações e um jogo que me apetecia jogar. Quando voltei a pegar no deck, estava a descarregar o jogo a 56 KB. E no telemóvel nem speed test dava para fazer. No telemóvel da minha esposa, também o U, estava tudo a funcionar normalmente. Reiniciar o meu não fazia qualquer diferença, aliás só piorou porque depois nem 56 capas dava. Nem no WhatsApp conseguia enviar mensagens. Mas pronto, voltei para casa e não pensei mais nisso. No dia seguinte estava a funcionar normalmente. Quinta-feira deu-me na cabeça e voltei a testar. Desta vez o total do download era 250 GB. E novamente, ao atingir 200 GB, o download fica limitado a 56 capas. Contactei o suporte que me disse que não havia nenhum problema na zona e queria tentar reconfigurar alguma coisa para esperar 15 minutos e reiniciar o telemóvel. Não resolveu nada e mais uma vez, depois de reiniciar, nem 56 capas dava. Para tirar as dúvidas, sábado liguei o PC ao telemóvel e meti a fazer download das minhas fotos da nuvem, que pouco passa dos 200 GB e mais uma vez, ao chegar aos 200 GB, voltou a deixar de dar. Pronto. Esta é a experiência. Eu já sei, e vou já começar por deixar esta informação aqui, que é, para muitos de vocês, os relatos dos fóruns não valem nada. Eu consigo olhar para estas coisas e tentar perceber se vale ou se não vale. Porque vamos lá ver uma coisa, qual é a diferença entre o relato do Fruit Punch ou o relato que eu venho aqui e faço um vídeo a falar sobre alguma coisa que eu verifiquei na internet e que estou a analisar? É a mesma coisa, um está escrito e outro está por vídeo. Somos todas pessoas que estamos a dar a nossa opinião. Essa opinião às vezes pode-vos ser melhor ou pior do ponto de vista da aceitação, mas nós estamos simplesmente em comunidade, seja no YouTube, seja no Zwami, seja noutro lado qualquer, nos comentários deste vídeo, onde eu espero que vocês também comentem regularmente. Nós estamos simplesmente a falar sobre as coisas que vamos descobrindo dia a dia. Muitas das vezes o Ricardo faz a mesma coisa, descobre alguma coisa, faz um post no LinkedIn e depois acaba por haver eco na internet sobre essas coisas. Neste caso foi este utilizador que acabou por dar com isto. Portanto,
eu não gosto de desvalorizar as pessoas que estão nos fóruns, porque eu vou deixar já esta questão aqui clara, porque eu sei que muitos, isso está no fórum, isso não vale nada. Que as pessoas que estão nos fóruns, as pessoas que falam, são todos uns parvos. Eu é que sou o letrado, aqui a pessoa que tirou um curso superior em telecomunicações. Meu, está bem? Bom, portanto, temos aqui este relato que acontece. A questão agora é o seguinte. Isto está... Ou seja, há aqui algum problema com isto? Não há. E não há precisamente por uma parte que o utilizador aqui mencionou, que é no dia a seguir está tudo normal. E é aqui que está a diferença. E é por isso que eu vos digo, que é preciso utilizar a racionalidade para se analisar as coisas. Porque é assim, numa altura em que o mercado está extremamente crispado, em que muitos utilizadores neste momento estão absolutamente contra as incumbentes e que estão revoltados com aquilo que foi o mercado nos últimos anos, é muito fácil bater nas incumbentes neste momento. Mas às vezes perde-se a razão de estar a bater em alguém que não fez nada de errado, vamos dizer assim. Porque aquilo que está a acontecer é um tarifário baseado em dados móveis, aos 200 GB, limita-vos a velocidade durante umas horas até o dia seguinte. Isto enquadra-se perfeitamente naquilo que é a política de utilização aceitável. E ao contrário do que eu já vi escrito aí pelas internets, isso está presente nos contratos e está presente nos termos que são aceitos, termos e condições que são aceitos ao subscrever o serviço. Eu recordo-vos que os serviços de banda larga móvel não são para utilizar da maneira como um serviço de fibra em casa. Ok? Existe logicamente um impacto na rede grande se tu de repente começas a movimentar terabytes por mês. É óbvio algo desse género, está bem? Portanto, se estamos a falar de 200 GB diários, multiplica isso por 30 dias e vejam quanto é que dá. Vão gastar 5 terabytes em dados móveis todos os meses. Se toda a gente se lembrar de fazer isto cabe na cabeça de alguém. Não cabe. Portanto, é óbvio que as redes têm que ter essa proteção. É óbvio que as operadoras têm esse escudo até implementado pela Anacom. Portanto, vamos fazer queixa à Anacom porque isto é um tarifário ilimitado e a Anacom diz que não pode. Errado. E vocês já vão lá mais à frente perceber. Inclusive, continuando aqui no meu artigo, eu digo assim: segundo o relato, a restrição foi levantada no dia seguinte, o que está em linha com as diretrizes da Anacom. A reguladora permite que as operadoras apliquem medidas temporárias de proteção de rede quando um utilizador com consumo intenso coloca em causa a disponibilidade do serviço às restantes. Ou seja, se vocês vierem aqui, meus amigos, não fui eu que inventei, estamos aqui no site da Anacom, no YouTube da Anacom, inclusive é um vídeo que tem 3 meses, só tem a 122 visualizações, mas ouçam aqui um bocadinho o que é falado, ok? Deixem-me só pôr aqui o áudio, que é para vocês ouvirem, já agora também convém, ver se não vamos levar problemas com estas músicas, mas... Os tarifários com chamadas SMS ou dados ilimitados não têm mesmo limite? As expressões de tráfego ilimitado ou chamadas e SMS ilimitadas só podem ser usadas pelos operadores quando os tarifários não têm restrições nem limites de utilização durante todo o período do contrato. O operador só pode limitar estes tarifários por um período curto para evitar que a rede fique sobrecarregada. Por exemplo, se muitos utilizadores tiverem a aceder à internet ao mesmo tempo numa mesma zona ou servidor, o operador pode reduzir temporariamente a velocidade de acesso para que todos consigam usar a rede com condições mínimas de qualidade. Essas medidas devem durar pouco tempo e o serviço deve ser normalizado assim que possível. Lembre-se, um tarifário ilimitado deve ser realmente sem limites, salvo em casos excepcionais e temporariamente. Esta é uma dica Anacom. Pronto, é uma dica Anacom. Portanto, perceberam o que é que eu estou a dizer? E isto é completamente enquadrável no que a Anacom acabou de dizer. Portanto, eu não quero estar a defender a U. Eu não tenho interesse nenhum em estar a defender a U. E vocês já me viram aqui imensas vezes a falar sobre coisas contra os incumbentes e a favor da Digi, o que seja. Mas nós não podemos é ser parvos. Nós não podemos é estar a levantar um pé de vento numa coisa que é normal. Está bem? É uma coisa perfeitamente normal. Avançando, que é para nós continuarmos aqui a analisar a nossa situação. Portanto, a minha opinião é, há motivo para alarme? Não. A PUA, ou Política de Utilização Aceitável, existe, é pública e está expressamente documentada no próprio PDF disponível no site da U. Não é letra pequena escondida. O gatilho dispara aos 200 GB em 24 horas, um valor que, convenhamos, está bem fora dos padrões de consumo de qualquer utilizador comum, mesmo
mesmo de alto volume. E está aqui a política. Se vocês clicarem ali no linkzinho que eu meti, está aqui a política. Se vocês verem aqui abaixo, onde diz obrigações específicas da utilização de dados móveis, leiam o que diz aqui. Se o cliente utilizar os dados móveis de forma prejudicial à rede, a nós poderá introduzir medidas de gestão de tráfego que poderão designadamente determinar a redução de velocidade. Se o cliente utilizar dados móveis de uma forma suscetível a prejudicar a rede ao causar congestionamento excessivo, a nós reserva-se o direito de monitorizar a quantidade de dados que o cliente está a utilizar para verificar se está a usar dados de forma contrária a esta política. Na sequência de tal verificação e em caso de suspeita fundada, a utilização feita pelo cliente se destina a fins diferentes da utilização permitida, nós reserva só o direito a adotar medidas. Ou seja, está aqui, meus amigos, está presente, não está aqui a ser feita uma coisa que vocês não conhecem. Agora, isto existe desde os tempos da Canguru, desde o tempo da Ótimos, desde o tempo de todo lado, desde os momentos em que nós tivemos, desde o dia em que nós tivemos utilização constante de dados móveis, vamos chamar assim, seja num hotspot, seja numa pen, seja num telemóvel, que existe este tipo de políticas. O que vocês estão constantemente a bater e o que estão a fazer confusão é a misturar um tarifário ilimitado com limite e um tarifário ilimitado que está abrangido na PUA. E é aqui que está a diferença, que é porque e é isto que eu acho que eu vou tentar explicar de maneira a que não haja confusão. Reparem numa coisa, vocês lembram-se, e eu vou falar com vocês já a seguir, vocês lembram-se de uma situação que eu estou aqui no aberto até de madrugada, que envolveu a Digi, que dizia assim, tarifário ilimitado da Digi tem limite de 3 terabytes. E porquê é que isto foi assunto na altura? Foi o Ricardo José Saraiva que analisou isto. O que eles descobriram foi que se o cliente ultrapassasse 2 terabytes eram-lhe dados os gigas de roaming e depois tinham mais 1 tera. A partir desse momento fica sem dados móveis até ao dia da renovação mensal do serviço. E é isto, é completamente diferente do que está a acontecer com a U. Estão a entender o que eu estou a dizer ou não? Na Digi, quando vocês ultrapassavam um determinado limite, reparem, a Anacom proibiu a designação de tarifário ilimitado a tarifários que tenham limites. Ora bem, o ter um limite é completamente diferente de ter uma PUA. É completamente diferente. Porque o ter um limite faz com que, imaginem que por loucura, eu em 10 dias gasto 3 terabytes na Digi. Sou mesmo um maluquinho, estou aí a fazer aí uns consumos loucos através do tarifário da Digi. Do 10º dia em que eu chegar aos 3 terabytes até ao mês seguinte, eu não tenho serviço ou tenho uma coisa completamente miserável. Já não me lembro se ficava a 0 ou se ficava com uma velocidade praticamente 0. Mas percebem? Isto é completamente contra aquilo que a Anacom dizia. A Anacom dizia, o tarifário ilimitado não pode ter limites. Portanto, eu tenho que continuar a poder gastar depois dos 3, depois dos 4, depois dos 5, depois dos 1000. Ok? O tarifário não pode ter limites nem de dados móveis, nem de SMS, nem de chamadas. Agora, o que pode ser feito é ser aplicada uma PUA. E esta PUA faz o quê? Imaginem, se eu estou a puxar pelos dados móveis, como é o caso aqui da U, não é? Vamos imaginar que eu agora vou começar a fazer um download, vou fazer qualquer coisa, bate naqueles 200 ou 300 gigas, estou numa zona onde eu estou a congestionar a rede com aquele meu download e é-me aplicada a PUA, que é basicamente, amigo, aguenta aí os cavalos porque há mais gente a precisar. E é-me aplicada essa PUA. Essa PUA tem que durar, como diz a Anacom, pouco tempo. Umas horas. Ok? Não são dias, não são semanas. É umas horas. Amanhã eu tenho que poder voltar a utilizar o serviço normalmente. Agora, é óbvio, vamos lá ver uma coisa. Se vocês todos os dias fizerem download de 200 GB, vocês vezes 30 dias vão estar a fazer quase 6 teras de download. Mas estamos bem da cabeça ou não? Estamos a utilizar um serviço de banda larga para fazer downloads de 5 teras por mês. Mas estamos no domínio da loucura, não é? Portanto, isto é um problema só para aqueles que querem inventar um problema. E já era assim no caso da Digi. Os 3 terabytes são uma insanidade, mas a diferença e que levou ao meu motivo de análise é que a Digi estava a ir contra uma norma da Anacom. Porque a Digi estava realmente a vender um tarifário ilimitado que tinha um limite. Não era uma PUA, era um limite. E se esse limite fosse ultrapassado, vocês deixavam de ter serviço. Estamos entendidos nisto ou não, pessoal? A U não. A U estavas a vender um serviço que tu hoje tens 200 GB, estás a jogar. É que não é só a questão dos 200 GB, é tu estás a congestionar a rede desses 200 GB,
mas podes ou não podes levar a pua. Como é o caso, se vocês continuarem à procura na internet, há pessoal que diz, não, mas eu hoje fiz um download de 200, 300, 400, 500 gigas e não me aconteceu nada. Porque eventualmente estás numa zona onde não existe tanta pressão em cima da rede e eles simplesmente deixam passar. Agora, se tu estás numa zona onde existe essa pressão, a pua pode ser colocada e como eu vos mostrei, está aqui escrito. Isto não é defender a U, isto não é defender a nós. Nem é atacar a Digi. Isto é mostrar-vos que há duas coisas completamente diferentes. Há um tarifário ilimitado que tem um limite e há um tarifário ilimitado que tem uma pua a ser aplicada. Percebem? É uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Inclusive, se a Digi, por exemplo, fizesse um esquema deste nível, provavelmente nunca ninguém tinha chegado à conclusão de que havia este limite dos 3 teras. Porquê? Porque, pá, eventualmente fazia o teste uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes e ia levando esses limites e o pessoal, não é? As coisas iam sendo controladas assim. Agora, a torneira estava aberta, o pessoal foi até perceber onde é que era o limite. Percebem ou não? Porque estamos a falar de valores absolutamente ridículos. Ridículos para aquilo que é os serviços de dados móveis. Ok, pessoal? Portanto, isto é aquilo que eu vos quero dizer. Agora, há aqui uma questão que é relevante, que é a parte seguinte do meu comentário, que é o facto da U publicar no seu site a informação dados móveis ilimitados sem restrição de velocidade, ainda por cima a negrito, é que pode ser considerado publicidade enganosa. Ao contrário da sua rival, a Uso, que removeu essa informação dos seus banners, a empresa liderada por Miguel Almeida optou por deixar visível essa promessa. Aqui é que está mal. Percebem? Porque quando tu colocas isto ainda por cima a negrito, dados móveis ilimitados sem restrição de velocidade, não é? Tu estás a deixar isto aqui num mundo muito abrangente. Porquê? Porque tu podes dizer assim, não, espera aí, isto é para ser analisado do ponto de vista que isto é uma submarca, mas eu não estou a tirar a prioridade da rede AU face a nós. É isso que eu estou a querer dizer. Essa frase é um bocadinho ambígua. Mas eu pergunto, então, se não há restrição de velocidade, depois há a PUA. Só por aí já existe alguma restrição de velocidade. Já não pode dizer sempre sem restrição de velocidade. Então, é uma frase ambígua. Mas da mesma maneira que o Miguel Almeida e a nós pode utilizar esta ambiguidade para se defender, os clientes também podem usar esta ambiguidade para atacar a nós. Portanto, o recomendável era eles fazerem aquilo que a Uso fez, que é retirar esta frase dali, porque só vai causar problemas, ok? Portanto, esta é a questão absolutamente central. Eu depois continuo o artigo, vou deixar para vocês lerem aí nos comentários. Portanto, esta é a minha análise absolutamente simples para vocês compreenderem o que é que está em causa, ok? Não há dúvida rigorosamente nenhuma. Inclusive, só para terminar o vídeo, eu vou-vos dar aqui conta da conversa que eu tive com o Ricardo. Vocês depois têm pelas internets fora, que ele entretanto partilha com vários órgãos aí de comunicação social a falar sobre as experiências dele. Eu não vou estar a mostrar agora aqui os prints todos, porque acho que isso é meio irrelevante neste momento para vocês. O que está em causa é o seguinte. O Ricardo fez este teste e ao fazer este teste chegou aos 200 GB e acabou também, ok? Ele fez o teste, pegou no U dele, puxou pelo serviço, 200 GB, ficou sem serviço e ficou com velocidades de 1K de download e 23K de upload, ou seja, é como se tivesse ficado sem serviço. E assim se manteve, ok? Assim se manteve, portanto não há a mínima dúvida. O que estava em causa era: amanhã vais ter o serviço a funcionar ou não vais ter o serviço a funcionar? Isso é que é relevante perceber. Quanto tempo é que vai demorar essa restrição a ir embora? Isso é que é absolutamente fundamental. E portanto, ele, por volta das 6 da manhã, para vocês terem uma noção, já não tinha qualquer restrição. Portanto, neste momento, às 6 da manhã, já estava outra vez com uma velocidade de 60 a 58. Só que, como vocês sabem, durante a madrugada, várias bandas são desligadas durante a noite, que é para poupar eletricidade, uma vez que grande parte do pessoal já não está a utilizar fortemente. Durante a madrugada, a noite, madrugada, a grande parte das bandas são desligadas, ficando ali tipo um serviço mínimo para eles poupar energia nos sites. Portanto, só a partir dessa altura, mais tarde, é que o Ricardo voltou a fazer um teste e então, durante a parte da manhã, ele faz um teste e tem 130,56. Ou seja, já estava dentro daquilo que eram os valores normais. Portanto, o que é que aconteceu aqui? O Ricardo faz esse teste e o próprio utilizador também mostra isso, que no dia seguinte voltou tudo igual. Ou seja, o que é que está em causa, pessoal? Está em causa uma limitação baseada numa política de utilização aceitável. Neste caso, a U coloca 200 GB como sendo o valor que a partir daqui, calma aí, amigo.
ok? Podia ser 250, podia ser 400, podia ser 500, podia não ser nada, porque há utilizadores que relatam que nunca tiveram restrição nenhuma. Depende da zona de onde tu estás, percebes? Vai depender, se tu estiveres lá numa zona remota onde só estás tu e mais meia dúzia de dados pingados no site é uma coisa, se tu estás numa zona onde estão centenas de pessoas conectadas é outra, percebem? Portanto, é isto que vocês têm que entender. E é nesta racionalidade que nós temos que viver na análise às telecomunicações. Está bem, pessoal? Eu não quero ser crítico, não quero ser polémico, não quero ser... não quero estar aqui a defender coisas que não são defensáveis. Mas é assim, pessoal. Eu não quero que nestes vídeos nós estejamos aqui a servir para fazer barulho. Porque há a diferença entre gritar e fazer barulho. Quem grita é uma pessoa que está a expressar a sua opinião, mas fundamentada, com racionalidade. Fazer barulho é uma pessoa que está só a mandar palavras num volume muito alto para o ar, percebem? Portanto, eu não gosto de fazer barulho. Eu gosto de gritar, às vezes, mas com razão e com lógica. Portanto, pessoal, não está em causa nenhum problema, não está em causa que o serviço não seja ilimitado, não há nenhuma violação dos direitos que a Anacom consagrou desde, creio eu, 2014, onde proibiu limitações aos tarifários ilimitados, ou com esse nome. Portanto, não está em causa nada disso. Não vamos criar um sururu numa coisa que não existe, está bem? Agora, vocês podem dizer assim, Pedro, mas espera aí, mano, mas eu não concordo com isso, eu acho que eu quero ter o serviço de outra maneira. É assim... É difícil, porque provavelmente a Digi não te vai aplicar essas políticas de utilização aceitáveis neste momento porque ainda não tem um volume de clientes suficientemente grande para pressionar a rede ao ponto de ser necessário fazer isso. Portanto, até podem ter a torneira aberta tranquilamente. Está bem? Mas nas outras operadoras, inclusive a própria Digi, nos termos e condições, tem lá a política de utilização aceitável. É uma questão da lotaria. Há uma que pode aplicar, há outra que pode não aplicar, depende do número de clientes. Agora vem o verão, vem muita gente e as redes ficam mais pressionadas por causa do pessoal em roaming. Portanto, vai depender sempre da lotaria, da antena onde tu estás, da zona onde tu estás, do nível de densidade populacional, do nível de equipamentos ligados, percebem, pessoal? Mas acho que ficou claro, espero eu que tenha ficado claro, que não há aqui nenhum problema e que não aconteceu nada do outro mundo. A única coisa criticável que está aqui é a nós ter aquela frase ali que pode levar os clientes a perceberem as coisas diferentes. Mas é como eu vos digo, a nós pode chegar ali e dizer não, eu estou-me a referir às prioridades nos sites. Eu estou-me a referir ao facto de eu não vou discriminar clientes por estarem na U face àqueles que estão na nós. Eu vou continuar a manter a mesma prioridade. É aquilo que o site der, é aquilo que vocês vão ter. Não, é nesse nível que eu estou a falar que não há restrição de velocidade. Se calhar existem outras que te colocam numa plataforma, assim umas que eu conheço colocam-te numa plataforma limitada e tu vais ter aqui umas restrições. Eu não tenho essa restrição. Percebem? Pode ser nesse nível. Portanto, a nós também se vai defender porque é uma frase extremamente ambígua. Está bem? Portanto, é só isto. Vamos relaxar, pessoal. Eu vou lançar este vídeo mesmo no dia em que eu estou a gravar. Vamos relaxar, não vamos inventar problemas onde eles não existem. E pronto, e fica aqui a minha opinião. Espero que não ser polémico, não quero mesmo nada ser polémico, só quero esclarecer-vos com base em factos. E os factos são estes: a U está a cumprir com algo que a própria Anacom lhe permite fazer, restringindo as velocidades sempre que considerar necessário por um período curto, que é o caso. Ok, meus amigos, vemos no próximo Viciado Comenta.